Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, boa noite aos alunos do curso de Informática para a Internet. Estamos aqui na nossa segunda aula e hoje eu gostaria de dar uma boa noite especial ao pessoal de Alta Floresta, de Espigão do Oeste e de Presidente Médici, que eu estive lá essa semana passada e foi um momento muito bom encontrar os alunos e conversar com todos um pouco. Nessa noite, novamente aqui, professor Alisson, boa noite, vamos iniciar nossa disciplina. Boa noite, professor Miguel, vamos lá. Boa noite a você, estudante, boa noite a você, tutor aí nos polos. É uma grande satisfação estar aqui de novo, aqui dando aula, trabalhando nessa aula aqui junto com vocês. E eu espero que essa aula seja de grande proveito para todos vocês. Bacana? Beleza, professor Miguel, passa a bola. Obrigado, vamos lá. Gente, na aula de hoje a gente vai aperfeiçoar um pouco mais o que nós aprendemos em relação aos conceitos de lógica. Hoje a gente vai começar a entender como programar, vamos conhecer programas, vamos conhecer procedimentos. Vamos dar uma olhada nos nossos objetivos das aulas. Bom, o primeiro deles é identificar os comandos de entrada, processamento e saída de dados. Isso é fundamental no processo de desenvolvimento de um algoritmo ou de um programa. Também vamos desenvolver algoritmos em pseudocódigo e Java. Já vou falar um pouquinho o que é pseudocódigo, Visual G, Java, Eclipse, vocês vão conhecer um pouco sobre isso. E vamos também criar uma estrutura básica para desenvolver um algoritmo em pseudocódigo e em Java. Bom, quando a gente fala dos algoritmos e quando a gente faz uma análise de como a gente deve proceder, na última aula a gente falou, olha, você consegue fazer isso no papel, você consegue fazer por representação gráfica, enfim. O fato de você não estar na frente do computador necessariamente não atrapalha você a desenvolver um algoritmo. Entretanto, existem programas, muitos programas, que te ajudam a elaborar o algoritmo de uma maneira mais fácil. Você pode, a partir do desenvolvimento, testá-los, verificar qual erro aconteceu, para que ele efetivamente seja bem sucedido. Quando você faz no papel, você não tem como testar. E isso faz com que o seu desenvolvimento não seja totalmente eficiente. A ideia hoje é conhecer programas para que vocês possam instalá-los e, a partir daí, também testar a prática. Lembre-se, lógica de programação é prática. Vocês precisam desenvolver. Procurem problemas do dia a dia, coisas com que vocês tenham mais afinidade para solucionar os problemas, e comecem a tentar converter isso para um algoritmo. A partir deles, a gente vai conhecer as ferramentas necessárias para vocês também, além de desenvolvê-los, testá-los. Vamos dar uma olhadinha então. Esses ambientes, eles são chamados de IDE, tá? O que é IDE? Ambientes Integrados de Desenvolvimento. Sempre que nós falarmos de uma linguagem de programação, a gente vai estar falando, para testá-la em um computador, de uma IDE. Tá? Nesse caso, a IDE ela é fundamental para o processo de desenvolvimento, principalmente em alta produção. Vamos conhecer um pouco mais a fundo como utilizar essas ferramentas, porque se eu começo a fazer um desenvolvimento e a partir desse desenvolvimento eu preciso testá-lo, imagine você programar 10 linhas de código. Tá tranquilo, né? Agora imagine você programar 1000 linhas de código. Como que você vai conseguir testar se aquilo está correto? Depois também salvar para distribuir para algum lugar. Então o ambiente, a IDE, ela facilita muito. As ideias mais completas hoje em dia, ela inclusive sugere para você qual o texto que vem em seguida, como você deve proceder, se você errou em algum aspecto da linguagem de programação ou não.
E nós vamos conhecer, para a nossa disciplina de lógica de programação, duas ideias, o Visual G e o Eclipse. O Visual G, ele é mais baseado no nosso pseudocódigo. Já o Eclipse, ele é em Java. Java hoje, o motivo que a gente vai utilizá-lo, é que é uma das linguagens de programação mais usadas comercialmente e para o mercado de trabalho. Como a gente quer que vocês se dediquem a melhorar o conhecimento e ter uma excelente entrada no mercado de trabalho, a gente optou por Java, tá? Vamos dar uma olhada nos processos que nós temos e nas funções para se desenvolver um algoritmo. Mas no final da aula, o professor Alisson ele vai falar um pouquinho mais sobre a ferramenta, vai demonstrar como essa ferramenta é e como vocês utilizam. Até lá, a gente vai conhecer quais são os processos para se elaborar um algoritmo e como chegar no desenvolvimento da ferramenta, tá? Tanto de Java como do Visual G. Em todas as aulas, a gente vai usar praticamente Visual G e Java. Não vamos utilizar o fluxograma ou a descrição narrativa. Essas duas são de mais fácil compreensão e essas vocês podem estudar em conteúdos adicionais, podem usar os nossos materiais adicionais ou ainda consultar informações na internet. Partindo do princípio que a gente tem que entender qual é o processo de desenvolvimento de um sistema, a gente vai focar em 3 funções essenciais. Vamos dar uma olhada aqui. A primeira delas é a entrada. Todo algoritmo necessariamente vai ter uma entrada de dados. Essa entrada ela pode ser fornecida pelo usuário, pode ser fornecida por um outro algoritmo, pode ser fornecida por um agente externo, que pode ser, por exemplo, um equipamento de temperatura, que vai fornecer a temperatura. No caso também, nós temos processamento. O processamento, gente, ele é a parte que nós mais vamos dedicar tempo do ponto de vista de solução de problemas. Porque eu posso vir aqui e pedir 2 números para o usuário na entrada. Mas quando eu chego no processamento, eu preciso fazer o quê? Fazer uma soma, fazer uma subtração, uma divisão. Nós vamos falar de condição, ou seja, ele vai verificar se o sistema pode ou não fazer isso. Depois de feito todo esse processamento, nós vamos para a saída. O que é a saída? A saída de um sistema nada mais é do que mostrar o resultado do meu processamento em alguma unidade. Pode ser um monitor, pode ser uma impressora, pode ser outro algoritmo, que eu posso gerar uma saída para um novo algoritmo. Enfim, a saída de dados, ela é o resultado final desse processo, dessas 3 funções básicas: entrada, processamento e saída. Isso é fundamental dentro de um algoritmo. Vocês vão ter que sempre observar, bom, eu vou desenvolver um algoritmo, o que eu tenho de dados de entrada? Eu tenho o nome do aluno, eu tenho as notas, eu tenho a média. Não, a média é processamento, porque eu vou mostrar. Então você vai começar a compreender, a partir daí, que você tem um passo a seguir. Você entra com os dados, processa os dados e mostra ele em algum dispositivo. Pode ser celular, pode ser impressora, pode ser uma saída touchscreen, que daí você vai ter o feedback para tanto entrada como saída. Ou seja, ferramentas de entrada, processamento e saída são fundamentais dentro do processamento de um algoritmo. Para isso, a gente começa a perceber que o resumo de um algoritmo, ele nada mais é do que você fazer o processamento das instruções e, através dessas instruções, você aplicar ou condição, ou operações matemáticas, que a gente vai ver mais para frente, que são as operações aritméticas. A gente vai falar sobre condições, sobre ferramentas que vão dar direcionamento. Se o aluno tiver nota maior que 7, mostra na tela aprovado. Se ele tiver nota menor que 7, mostre na tela reprovado. A partir daí, a gente vai estar sempre levando em consideração
a entrada, o processamento e a saída. Se a gente observar aqui, nós vamos ter, quando executados em um computador, comandos ou instruções, a gente vai gerar entrada, processamento ou saída. Então, todo esse conjunto de passos que a gente usa para se chegar a um determinado objetivo, nós vamos ter a partir daí os chamados comandos ou instruções para fazer o meu processamento, fazer a minha entrada e fazer a minha saída. Essa é a perspectiva por qual a gente vai utilizar para desenvolver os algoritmos, tá? No caso, quando a gente vai falar especificamente do Visual G, por quê? O que é o Visual G? Vamos dar uma olhada aqui. O Visual G, ele serve para desenvolver pseudocódigos. Só que se a gente for analisar, eu poderia também fazer isso com papel, com lápis e muita lógica de programação, né, gente? Lembre-se, vou sempre reforçar isso. Muita lógica de programação. Só que eu não consigo executar, eu não consigo testar. Como que eu vou desenvolver algo no papel? E convenhamos, o mais legal é testar, o mais legal é você ver funcionando. Então, no caso do Visual G, ele vai ajudar a testar a lógica usada. Nós vamos desenvolver essa lógica e, a partir dela, a gente consegue testar o nosso programa. Já no caso do Eclipse, do Java e do Eclipse, nós estamos daí partindo já para uma situação mais real. Imaginem que a gente vai chegar, a partir da aula de hoje, mais próximo do mercado de trabalho, que é você desenvolver um algoritmo real. O Java é uma ferramenta de produção largamente utilizada em todo o mundo. Vocês vão começar a ter a oportunidade de, a partir do Eclipse, desenvolver algoritmos em Java e testá-los. É lógico que esse é somente o primeiro passo, gente. Muito vocês vão ter que estudar ainda. Vocês vão ter que falar sobre orientação a objetos, sobre as formas de processo, classes, sobre algoritmos, sobre subprocessos. Mas o nosso passo inicial é testar, é entender a ferramenta e, principalmente, aplicá-la a ela de forma lógica, entender a solução dos problemas, como que a gente deve compreender. O mais importante da lógica é que vocês vão perceber que não basta só saber programar. Quando você consegue analisar o problema e resolvê-lo, você aplica ele a um pseudocódigo de Visual G, como a gente viu, ao Eclipse, no caso do Java, enfim, a Python, que é outra linguagem de programação, a PHP, que é uma linguagem web, e assim por diante. Entendendo a lógica, você consegue, a partir daí, fazer muito. No caso aqui, ó, do Eclipse, o que a gente faz é transcrever o algoritmo para uma linguagem de programação completa, que é a que nós escolhemos, sendo como o Java. Essa é a ferramenta que a gente vai utilizar. Além disso, a gente vai começar a detalhar um pouquinho mais agora que existem, lógico, algumas convenções. Na última aula, a gente falou justamente sobre a diferença entre você usar a lógica de programação de uma descrição narrativa para um pseudocódigo. As regras, as palavras reservadas, o que você pode e o que você não pode utilizar. E na linguagem de programação, isso fica muito mais claro. Até porque, se a gente começar a fazer aí uma revisão do que a gente viu na primeira aula, lá a gente usava palavras que descreviam passo a passo como a gente deveria proceder. Só que isso também não fica tão claro na linguagem de programação. Ela tem as palavras reservadas de forma a você realmente utilizá-las, e isso tem condição. Você tem condição para criar nomes do programa, tem condições de como declarar essas variáveis, e é isso que a gente vai dar uma olhada agora. Se a gente observar vamos programar, né? Vou até pular essa parte aqui. Quando a gente estabelece uma conversa com outra pessoa, usando a língua portuguesa, a gente pode seguir, não precisa necessariamente seguir todas as regras gramaticais. Por quê? Porque o diálogo acontece de maneiras bem mais tranquila. Vamos dar uma olhada aqui num diálogo entre eu e o professor Alisson, né, professor? Vamos simular esse diálogo aqui. E aí, João, tudo em riba? Cara, tudo na boa. Quando nós vai jogar aquela pelada? Mano, vamos marcar nesse fim de semana agora com a turma.
Beleza, tá marcado então, né, professor? Então vamos marcar lá, bater uma bolinha aí no final de semana. Pois então, gente, percebendo que ó, o diálogo aconteceu. Por mais que a linguagem esteja incorreta, por mais que o emprego gramatical não esteja adequado, nós nos comunicamos. Isso em linguagem de programação não é possível. A gente tem que compreender e usar as palavras certas, as palavras corretas. É lógico que você pode escrever um texto na tela errado, mas o comando para escrever aquele texto na tela tem que ser o comando correto, senão o programa vai apresentar um erro, né? Vai começar os bugzinhos de programação que você vai ter que daí avaliar, ver onde que você errou. Às vezes você vai perceber que faltou uma letrinha lá, mas o programa não executa. Portanto, se você errar uma única palavra ou usar uma estrutura errada, ou até mesmo esquecer uma vírgula, né, como eu disse, o computador não vai entender e vai gerar erros na hora de compilar. O processo de compilar, eu até falei um pouquinho sobre ele na aula passada, ele é traduzir o código-fonte para o código que a máquina entende, ou na hora que ele vai executar. Significa que quando eu vou compilar meu programa ou vou executá-lo, se eu não tiver muito claro a descrição e a escrita da maneira correta, o programa vai dar erro. E dando erro, você não vai conseguir ter sucesso no desenvolvimento do seu programa. Aí fica, né? Às vezes, testa uma vez, testa duas vezes, testa três vezes, até identificar onde está o erro. O processo de programação é isso. Às vezes você vai sentar na frente do computador, vai tentar resolver um algoritmo e vai falar, como é que eu vou resolver isso aqui? Aí você vai observar que, passado alguns minutos, nossa, era só essa vírgula que estava dando esse erro e eu não tinha percebido. Isso é programação, gente, entendeu? E vocês vão perceber que isso é muito interessante, porque o nível de abstração, de compreensão, vocês vão perceber que vai ficando mais apurado. Porque você vai olhar o código e já vai mentalizar como que aquilo está acontecendo. Ah, está solicitando o nome, solicitando a idade, mostrando nome e idade, e por aí as coisas vão se desenvolvendo, tá? Como definir um algoritmo? A partir de agora, a gente vai falar sobre as convenções. Como assim? Quais são as regrinhas básicas para que você consiga desenvolver seus algoritmos de maneira a colocar o nome correto, usar as variáveis de forma correta, posicionamento, porque isso é uma forma de você usar o seu conhecimento de forma mais colaborativa. Imagine que você vai programar em equipe, lá, 15 programadores. Se você vai programar com 15 pessoas, precisa se criar um padrão. E esse padrão, ele já entra aqui no caso de algumas convenções que a gente vai dar uma olhada. A primeira delas aqui, ó, a gente tem que ter, no mínimo, um nome, uma descrição, a identificação do início e do fim do mesmo, e, lógico, um comando, que é aquele passo a passo que ele vai executando. Comando de entrada, comando de processamento, comando de saída. Então, isso é o básico que nós temos para definir um algoritmo. E quais são as nomenclaturas? Vamos dar uma olhada aí nas regrinhas. Olha só. Como que eu vou dar meu nome, né? Se a primeira parte que eu tenho que ter é um nome, primeiro deles, não usar espaço na definição dos nomes. Então, a gente tem um exemplo daqui a pouquinho. Se eu coloco lá meu primeiro programa, eu tenho que colocar isso de uma maneira que os nomes ficam tudo juntos. Não usar caracteres especiais, tais como o próprio dois pontos, tá? Apesar de estar aqui, mas ponto de exclamação, interrogação, asterisco, todos esses e mais esses e outros, né? Eles não devem ser utilizados na nomenclatura de um algoritmo. Usar apenas letras e números. Não iniciar o nome com um número. Então, se eu colocar aqui assim, meu algoritmo, isso está errado. Porque eu não posso iniciar com um número. Evitar o uso de acentos e cedilhas. É evitar, gente, porque apesar de funcionar, a gente tem que criar uma convenção e uma padronização internacional. E nesse caso, o uso de acentos e cedilhas, ele não é aconselhável nesse caso. Olha só, vamos dar aqui um exemplo para vocês. Objetivo do algoritmo. Aí temos aqui o primeiro, ó, calcular a média das notas.
Ah, legal. Então, meu objetivo, eu já defini, calcular a média das notas. Um nome que não é válido, calcular média. Tem espaço, tem acento. Como seria um nome válido, então? Calcular média tudo junto. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Somar 2 números. Nome não válido. 2 números soma. Um nome válido soma 2 números. Isso é importante vocês sempre se atentarem, porque vão fazer muita diferença lá na frente. Olha esse último aqui, ó. Mostrar Alô Mundo na tela. O Alô Mundo é muito tradicional no mundo da programação, como sendo os primeiros algoritmos a serem desenvolvidos. Um nome não válido. Alô Mundo, ó o acento. Nome válido, Alô Mundo, tudo junto. Notem também uma coisa interessante. Eu tenho a primeira letra maiúscula e todas as palavras que compõem aquele nome, olha aqui, ó, calcular, valor, venda, estão em maiúscula, para que na leitura do nome do algoritmo fique mais fácil. Verificar, maior, nota. Eu tenho uma forma a partir daí de fazer uma leitura mais agradável do que eu estou desenvolvendo, da nomenclatura que eu estou desenvolvendo. Então atentem-se muito a como vocês vão colocar os nomes. E é lógico, coloque um nome que represente o objetivo do algoritmo. Se você vai calcular a média de 2 números, não adianta você colocar lá o nome de um algoritmo soma números ou mostra números, não faz sentido. A ideia é que o nome do algoritmo esteja totalmente ligado ao objetivo dele. Vamos dar mais uma olhada aqui? O escopo de um algoritmo. O que é o escopo? Todo algoritmo ele tem início e fim. Para que eu possa identificar essas partes, a gente usa palavras. A gente vai ver um exemplo já já. Ou ainda símbolos. O conceito de escopo vem justamente da necessidade de delimitar o intervalo em que determinadas informações são processadas pelo algoritmo e são válidas. Significa dizer que se eu quero mostrar uma informação na tela, o que está delimitado pelo escopo vai dizer como deve ser trabalhado aquela informação. Um exemplo aqui, ó, é de um pseudocódigo. Nós já vimos isso na aula passada, esse exemplo, um exemplo similar a esse, mas aqui ele está bem resumido só na parte do escopo. Eu começo lá, algoritmo Alô Mundo. Isso aqui, ó, é o nome, tá, que eu dei para o meu algoritmo. A palavra aqui, algoritmo, é uma palavra reservada. Eu posso utilizá-la? Não, ela faz parte da linguagem de programação. A palavra início e a palavra fim algoritmo também faz parte, são palavras reservadas do Visual G, do pseudocódigo. Por que esse é o escopo? Que é o mínimo que eu preciso. É o nome, é a delimitação de início e a delimitação de fim de um algoritmo. Com isso, é possível iniciar o desenvolvimento de um programa. Já no caso de Java, é um pouquinho diferente. Lembra que a gente viu agora há pouco que a delimitação pode ser um espaço? No nosso caso aqui, ó o delimitador. São chaves. Em Java, em vez de eu colocar na tela anterior aqui, ó, tem algoritmo, início e fim algoritmo. No nosso caso, eu tenho public class e o nome, esse aqui é o nome do algoritmo. Public class são palavras reservadas. São palavras reservadas da linguagem de programação. Mas daqui a pouco o professor Alisson vai demonstrar a ferramenta e vocês vão compreender como que isso vai ser construído. Portanto, se a gente começar a observar só ali o escopo e tudo mais, a gente tem N possibilidades, tá bem? Vamos dar uma olhada em algumas coisas a mais aqui. Comandos e instruções. Os comandos ou instruções são necessários para dizer ao computador o que deve ser feito. Some isso, verifique aquilo, isso é fundamental. Cada instrução dada é um passo sendo executado dentro de um algoritmo. E os mesmos devem estar em ordem.
Da primeira instrução até a última, gente. Isso aqui é importantíssimo, entendeu? Por quê? Ele vai vir executando de cima para baixo. Vai pegando as linhas e vai executando da maneira que está a ordem da programação. Então isso é muito importante. Olha aqui, um exemplo. Pseudocódigo. Já temos lá o algoritmo Alô Mundo, está funcionando. E no caso de início e fim de algoritmo, eu tenho uma instrução. Olha aqui a instrução. Escreva. Escreva é o que mesmo? Não estou escutando vocês aí não, viu, gente? Escreva é uma palavra reservada, né, professor Alisson? Uhum. E o que eu estou mostrando na tela? Eu estou mostrando o texto Alô Mundo. Observem aqui apenas uma situação que é, eu usei a palavra escreva, usei um delimitador, que são os parênteses, e ao mostrar o texto que eu quero que seja escrito na tela, eu usei aspas. O que está dentro das aspas, ou seja, o que está aqui dentro, é o que vai ser mostrado na tela. O restante são os delimitadores, é como você deve desenvolver o seu programa. Olha aqui um exemplo em Java. Em Java temos lá o nosso public class, Alô Mundo, e depois temos os nossos delimitadores que chamam a função main do Java, que é a função que é chamado primeiro, uma vez que Java é orientado a objetos, e essa orientação a objetos vocês vão ter uma disciplina específica para isso. Qual é a minha instrução? System.out.print Alô Mundo. Estou demonstrando a palavra Alô Mundo através do Java, usando a mesma coisa que eu fiz com o pseudocódigo. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui em Java para vocês é que existe uma regrinha de indentação em linguagem de programação que dá organização para o código. Tá vendo esse espaço aqui, ó? Esse espaço e esse espaço? Observem que quando eu desenvolvi o meu programa, a minha primeira chamada da classe do meu algoritmo, eu criei aqui, ó, um padrão de ligação. Os meus delimitadores estão ligados. Então eu indentei o código um pouco mais para frente para iniciar a nova chamada. E novamente fiz a ligação dos meus limitadores. Fui escrever as instruções dentro do static void main, usei mais um espaço. Isso, gente, indentação, gostaria até de reforçar, é fundamental dentro do desenvolvimento de um código. Vocês imaginem um código com 500 linhas, com várias condições, com várias verificações, tudo escrito na mesma linha, uma embaixo da outra, sem você saber onde é o delimitador abre, onde ele fecha. É extremamente complexo depois de revisar um código assim. No caso, existem linguagens de programação, para vocês terem uma ideia, que elas não funcionam se o código não estiver indentado. A exemplo, Python. Python também é uma linguagem de programação que está mais recente no mundo do desenvolvimento. O Google, por exemplo, é desenvolvido em Python. E a indentação, se não tiver sido indentado, é fundamental. Tem que ter a indentação realizada, tá? Mas vamos dar mais uma olhada aqui. Comentários. Os comentários também são fundamentais. No mesmo exemplo lá dos 500 linhas de código, imagine agora a seguinte situação. Você desenvolveu um algoritmo complexo há 1 ano. E por algum acaso você precisa resolver outro problema nele. Como que você vai corrigir se você não comentou o código? O que é o comentar? É anotar, realmente, anotar o que é que você fez. Esse comentário ele vai servir para uma consulta futura. Tem alguns programas que geram documentação. O que é gerar documentação? Gera um tutorial, um help em cima dos comentários. O comentário ele ajuda a proteger o código, porque você coloca lá o autor, quem fez, quem não fez. É fundamental ter comentário em um código
desenvolvido, seja em qualquer linguagem de programação. Aqui temos um exemplo. Ó, aqui são os objetivos do comentário, né? Identificar o responsável, a data de criação, identificar todas as alterações feitas no código, identificar os objetivos daquele código, explicar de maneira mais fácil a lógica do seu algoritmo, e entre muitos outros, inclusive para documentação profissional, ou seja, se você desenvolve lá com 15 pessoas, você tem que comentar para saber o que foi feito. Olha um exemplo de código comentado. Temos aqui um algoritmo, a parte do comentário é essa daqui. Ó. Isso daqui é um comentário. No caso do pseudocódigo, o comentário se dá pelo início com //. Então toda vez que você vê um código, a pessoa colocou lá // no início e escreveu um texto, isso é um comentário. Significa que o algoritmo não vai ser processado nessa parte, ele apenas vai constar como registro. Tudo isso aqui é só registro, mas ele não vai ser processado, ou vai ser processado como comentário. Olha um exemplo aqui em Java. Em Java, o comentário é um pouquinho diferente. Ele usa uma barra e 2 asteriscos para iniciar, e depois as próximas linhas apenas asterisco. Notem aqui, ó. Isso é um comentário em Java de muitas linhas. Mas eu tenho também um comentário de uma única linha, que é o // também. Comentário de muitas linhas é esse daqui, comentário de uma única linha é esse daqui. Mas assim, gente, foi só uma explicação do que a gente vai conhecer. Isso são escopos, a gente vai treinar. Cada vez que vocês forem praticar, vocês vão treinar a programação, vão usar o básico, o início, o fim do algoritmo, o início e o fim do Java dentro do Eclipse, isso é padrão. Mas a gente vai conhecer um pouquinho mais as ferramentas, certo, professor Alisson? Certo, agora nós vamos ver direitinho como é que funciona o Eclipse e o Visual G. Manda ver. Olá você, estudante, olá você, tutor. Estamos aqui agora com o nosso tutorial a respeito de como trabalhar com o Visual G e o Eclipse, certo? Lá no AVA vocês têm um tutorial que ensina como instalar esses programas. Agora nós vamos operá-los, ou seja, nós vamos trabalhar sobre eles. Primeiro nós vamos começar com o Visual G, que é um pouco mais simples, um pouco mais tranquilo de trabalhar. Observem que na minha área de trabalho, de tanto eu instalar o Visual G por aqui, já apareceram três ícones, né? Então nós vamos trabalhar com esse aqui, certo? Olha só, gente, essa é a janela básica do Visual G, bacana? Aqui você pode ter acesso a todos os pontos que dizem respeito a como você operar, certo? O primeiro ponto é basicamente a barra de ferramentas, né? Ou seja, as opções que você vai ter quando você estiver operando o Visual G, bacana? O segundo ponto que nós temos é a sua área de trabalho, ou seja, o local onde você vai escrever os algoritmos em que você vai trabalhar, certo? Olha lá, área de trabalho. Terceiro ponto que cabe nós colocarmos aqui é o local onde ficam guardadas, ficam registradas as variáveis com as quais você trabalha ao longo de um programa. Então, todas essas colunas elas vão estar registrando os aspectos das variáveis que você vai estar trabalhando. E por fim, nós temos o local da execução dos programas, né? Aqui em que vai mostrar os programas que você vai criar com o pseudocódigo rodando, trabalhando da devida forma, beleza? Então nós vamos para fazer uma demonstração aqui para vocês. Deixa eu inicialmente apagar aqui. Nós vamos fazer uns 2 programinhas básicos só para você ter uma noção de como é que nós trabalhamos com o Visual G. Para trabalhar nós vamos criar um arquivo novo, né, como esse que foi meio que inutilizado. Bem, olha só, aqui nós temos o algoritmo, mostra as coisas básicas, alguns comentários a respeito dele, terceiras variáveis que você vai utilizar e por fim o algoritmo propriamente dito, né? Certo? Primeiro eu vou fazer um programinha básico, um programa que escreve a frase Olá Mundo. Então vou digitar aqui, escreva Olá Mundo. É um programinha clássico que nós utilizamos
na informática, né, de teste, e eu vou feito ele aqui, eu vou mandar executar ele. Para executar, nós apertamos o botão, a tecla F9 no teclado. Olha aí ele executando, olha aqui no prompt de comando do Windows, olá mundo, e fim da execução, fecha essa janela para retornar ao Visual G. Fechei, olha aqui ele executando. Início da execução, olá mundo e fim da execução. Vamos fazer um trabalho rápido aqui utilizando variáveis. Eu vou criar uma variável chamada nome e vou definir ela como caractere, beleza? E olha aqui, ao invés de escrever olá mundo, eu vou escrever o seguinte: qual o seu nome? Beleza? E eu vou mandar ela ler esta variável. O que você vai escrever no seu console, ela vai ler e vai jogar esse valor na variável nome. Depois disso, ele vai escreva, olá, mais nome, mais ponto de exclamação. Vamos ver o que vai aparecer? Vamos lá, F9, olha aí, ó, qual o seu nome? Eu digito Alisson, e aqui, olá Alisson, fim da execução, fecha essa janela para voltar ao Visual G. E olha aqui ele executando aqui no console. Início da execução, qual o seu nome? Eu dei o meu nome aqui, olá Alisson, e conclui a execução. Observa um detalhe, olha aqui nas variáveis, no local das variáveis. Nós temos uma variável global, ou seja, uma variável que vai operar em todo o algoritmo, o nome dela, conforme o que eu dei aqui, o tipo de variável, conforme o que eu dei aqui, caractere, e o valor que está agora armazenado nesta variável, que é o nome Alisson, que foi o que eu acabei de dar para o meu programa. Né? O programa perguntou meu nome, eu dei meu nome e está aí executado. Beleza? Então, olha, vocês observam que é bem simples, bem tranquilo de se trabalhar com o Visual G, beleza? Então, nós encerramos aqui o Visual G e agora nós vamos para o Eclipse. Fechei aqui. Olha lá, primeira coisa eu vou acessar o Eclipse lá na minha pasta. C2 pontos, Eclipse, Eclipse, Eclipse e Eclipse. É tanto Eclipse aqui que daqui a pouco a gente vai ficar tudo escuro, né? Olha lá. Ao invés de eu ficar fazendo todo esse trabalho, eu posso muito bem criar um atalho para ela na área de trabalho. Olha só, eu crio um atalho aqui, rapidamente. Olha aqui o atalho aqui. E depois do atalho criado, a gente vai lá, espera um pouquinho, cria nosso workspace, espera mais um pouquinho enquanto ele carrega as bibliotecas. Olha lá, olha lá. Beleza, olha aqui, ele está até com o programa já criado, mas nós não vamos trabalhar nesse cara aqui. Para a gente poder ter uma base, mostrar como é que funcionam as coisas, eu vou dar alguns aspectos básicos aqui para vocês. Quero que vocês observem, antes de qualquer coisa, algumas questões. Primeiro, observem a área de trabalho, tal como nós tínhamos lá no Visual G. Vamos abrir o Visual G rapidamente, só para a gente comparar. Olha aqui, ó, a área de trabalho. Opa, olha aqui. Segundo ponto, console, que a gente vai mostrar um pouquinho melhor depois, quando estiver executando os programas. E, além do console e da área de trabalho, nós não vamos ter essa parte das variáveis aqui, ó. Não vai estar esse controle. Mas, em compensação, nós temos um explorador de arquivos, porque no Eclipse nós trabalhamos com o conceito de projeto. Cada projeto é um sistema que você vai desenvolver. Vai desenvolver um sistema de controle bancário? Você cria projeto sistema de controle bancário. Vai criar um sistema de controle financeiro? Sistema controle financeiro. Enfim, de acordo com as suas necessidades. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai trabalhar com o Eclipse é criar um projeto. Como é que eu crio um projeto, professor? Vamos lá. Você vai em File, que é arquivo em inglês, New, que é novo em inglês, Project. Depois disso, você vai atrás aqui, ó, de Java, dentre essas opções, e Java Project. Depois você vai dar um Next, aí ele vai te pedir o nome desse projeto. Como eu já tenho dois projetos, e o objetivo aqui é basicamente mostrar para vocês a ferramenta, eu vou dar o nome de projeto 3 para esse cara aqui, beleza? Então, depois de feito isso, nós deixamos as opções padrão, que o Eclipse já deixa, e mandamos finalizar.
Olha aqui, o projeto 3 já está criado. Depois que você criou o projeto, você tem que criar uma classe. O que é uma classe? Deixa eu explicar primeiro. O Java, ele trabalha com um paradigma que nós chamamos de orientação a objetos, certo? Então, cada classe vai definir um conjunto de objetos sobre o qual você vai trabalhar. Óbvio que a gente não vai entrar em muita explicação neste momento, vocês vão explicar, a gente vai aprender isso aí ao longo do curso. Mas, por enquanto, você precisa ter uma compreensão básica do que vem a ser uma classe. Então, observe, por exemplo, uma classe mulher. O que uma mulher tem? Normalmente traços mais delicados que os homens, cabelos mais longos, óbvio que isso aí é só um estereótipo, só para a gente compreender mais fácil, mas olha aí. Beleza, como nós criamos uma classe? Vamos lá em File, novamente, New, e aqui nós temos, dentre essas opções, a opção Class. Class é classe em inglês. E aí eu crio, olha aí. Primeira coisa que eu tenho que definir é a qual projeto esta classe vai estar vinculada. Observem só, eu tenho 3 projetos. E aqui já define, ele já me dá uma sugestão, porque como eu já estou trabalhando com o projeto 3, ele vai me dar a sugestão de trabalhar com o projeto 3. Mas vamos dar uma procurada, vamos fazer um browse aqui, procurada dentro dos projetos, para a gente observar. Observa só, você tem projeto 1, projeto 2 e projeto 3. Quando você cria uma classe, você tem que salvar elas dentro do diretório src de cada projeto. O que o src significa? Source. Source significa origem. Bacana? Então, vai ser em outros termos, nós vamos ter basicamente o diretório de origem desta classe. Eu vou jogar no projeto 3, que é o projeto que nós vamos utilizar agora, e vamos dar um OK aqui. Beleza? Segundo lugar, eu vou criar um nome para esse projeto. Qual é o nome que eu vou dar a esse projeto? Vamos lá. Vou dar o nome Olá. Beleza? Olha aqui. Depois que eu crio... Não, eu vou dar um nome Hello. Vamos lá. Fica um Hello uma coisa mais sim, mais padronizada. Beleza? E depois disso, olha só. Eu tenho que marcar essas 3 caixinhas aqui. Deixem marcado, por enquanto, para o nosso fim da nossa disciplina de lógica de programação, que mais para frente no curso, na disciplina de orientação a objetos, vocês vão ter uma noção melhor. Depois de feito isso, eu vou mandar finalizar. E olha aí, já está criada a nossa classe, beleza? Olha aqui, ó, uma public class hello, ou seja, uma classe, a classe hello. E aí eu tenho um método principal, né? Isso aí a gente vai aprender melhor depois, mas esse método principal é basicamente onde vai estar o fundamental do programa, onde vai estar sendo executado essa parte fundamental do que nós temos aqui. No primeiro momento, observem só, lá no Visual G a gente primeiro fez um programa básico e depois fez um programa com uma entrada básica de dados, beleza? Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Só que os comandos do Java são um pouquinho mais complexos, mas nada que desencoraje a gente, né? Olha lá, em vez de escrever escreva Olá Mundo, eu vou escrever um system.out.println. Ou seja, o que isso significa? System é sistema, out, saída, println é um comando de escrita que depois que ele escrever tudo, ele vai pular uma linha. Bacana? Então, o que eu estou dizendo para o Java aqui? Java, na parte de saída do sistema, você vai escrever Olá Mundo, e depois disso você vai pular uma linha, beleza? Olha aí, já está criado o meu comando, e eu vou mandar executar. Para eu mandar executar, eu vou apertar no teclado Ctrl F11. Aí ele vai pedir para salvar algumas coisas aqui, e eu vou dar um OK. Beleza? Olha aqui. Agora nós temos a execução. Olha aqui o console, e nós temos Olá Mundo sendo escrito dentro do nosso programa. Beleza? Bacana, fizemos o programa básico de entrada de dados. Agora nós vamos fazer aqui, de entrada não, perdão gente, programa básico de saída de dados. Agora nós vamos entrar no programa de entrada de dados. Olha lá, em vez de escrever, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, nesse ponto aqui do Java, é criar algumas novas ferramentas. Primeiro, eu tenho que importar
um pacote do Java, que é o pacote java.util.scanner. Scanner, esse pacote aqui, ele vai basicamente permitir que nós façamos leituras de variáveis aqui. Bacana, gente? Então agora nós vamos trabalhar com um programa que exige a entrada de um dado, né? Só para a gente continuar o nosso tutorial rapidamente aqui. Então, beleza. Como já aprendemos a criar uma classe, né? Nós vamos criar uma nova classe aqui, new class. Olha só, eu vou vincular essa classe ao projeto 3. Lembrem sempre, pasta source, src. Bacana? Esse campo package aqui, vocês deixem ele vazio, né? Que nisso ele vai usar um valor padrão, bacana? E no nome eu vou colocar hello. Observem só, aqui nessas 3 caixinhas aqui, você vai deixar marcada só a primeira e a terceira. Naquele primeiro programa lá, nós deixamos as 3 marcadas, mas para agora nós vamos deixar só essas 2, que pode dar um erro, pode dar algum problema, beleza? Então, feito isso, nós mandamos finalizar. Olha aqui, nós temos a estrutura básica da classe já criada, então a primeira coisa que eu vou fazer, gente, eu tenho que importar alguns pacotes do Java para poder fazer esse programa da forma adequada. Um desses pacotes é o pacote que nós vamos utilizar, é o pacote scanner, que é o que vai permitir que nós utilizemos a leitura de variáveis, beleza? Então eu vou mandar um comando aqui, import java.util.scanner, sempre scanner com a primeira letra maiúscula. É o primeiro procedimento que nós vamos fazer. Aqui dentro do método main, aí eu já vou começar a entrar com as partes mesmo, né? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma variável de tipo string chamada nome, que eu vou deixar ela com valor vazio. Para deixar uma string com valor vazio, sempre lembre desse detalhe, tem que deixar ela entre aspas, porque nisso o valor da string vai ser o que está dentro daquelas aspas, ou seja, no nosso caso aqui, um valor vazio, sem nada. Bacana? Segunda coisa, criar a variável scanner, uma variável do tipo scanner que vai servir para que nós façamos a entrada de dados. Nós vamos chamá-la ela de scanner e vamos colocar new scanner e vamos utilizar o comando system.in, ou seja, eu vou dizer para o Java o seguinte, ó Java, aqui você vai fazer uma leitura de um dado, beleza? E aí eu vou mandar uma saída de dados pedindo ao usuário o nome dele, system.out.println, e aí eu vou escrever qual o seu nome, beleza? Olha aí, está feito aqui, comando dado, e a variável nome vai receber o entrada.next. O que eu estou dizendo com entrada.next? Basicamente o seguinte, ó, o valor dessa variável aqui, nome, vai ser o próximo valor a ser armazenado dentro da variável scanner, certo? Então nisso nós vamos ter esses valores todos colocados aí. E aí eu vou dar um system.out.println, ou seja, escreva uma linha de texto Java, olá, aí eu vou dar um espaço, mais nome, mais um ponto de exclamação, que vai dizer, olá fulano, tudo bom? Como é que você tá, rapaz? E depois disso eu vou mandar fechar a variável entrada, beleza? Olha aqui, tudo feito. Então, feito isso, nós mandamos então executar o programa. Ctrl F11, mandamos executar, ele pede para salvar algumas coisas, nós salvamos e olha aqui ele executando aqui, ó, perguntando qual é o meu nome, aí eu vou digitar Alisson e ele vai escrever olá Alisson. Se eu escrever João, vamos lá de novo, qual é o seu nome? João. Olá João. Então nisso nós temos alguns aspectos básicos da programação utilizando Java com Eclipse. Então, esse tutorial nós fechamos por aqui e deixo aí o desejo de que você tenha um ótimo estudo e que nossa aula de hoje flua perfeitamente. No mais, eu estou disponível aqui no chat para que nós possamos ir conversando. Bom, gente, vocês puderam observar aí pela demonstração do professor Alisson qual é as ferramentas que nós vamos utilizar. Atentem-se que essas ferramentas elas foram demonstradas no nível de detalhamento
maior do que a gente precisa para agora, mas o importante era vocês compreenderem que a ferramenta, com ela, é possível vocês testarem o ambiente, testarem o algoritmo de forma muito mais eficiente. E você consegue verificar erros, ou seja, qual foi a saída? A saída foi satisfatória, é isso que eu queria? Beleza, então a partir daí você pode dar sequência em novos algoritmos. Agora, vocês vão ter uma atividade em sala. Essa atividade em sala, ela primeiramente vai solicitar para vocês mostrar uma informação na tela usando a estrutura de pseudocódigo. E depois é uma pergunta objetiva de marcar X para que vocês possam responder. Sucesso aí na resolução, pratiquem, discutam em grupo aí como que vocês vão solucionar esse problema, essa demonstração na tela, e no retorno a gente vai resolvê-lo junto e vamos discutir um pouquinho mais sobre os algoritmos. Olá, gente. Retornamos então depois desse prazo aí para vocês conseguirem resolver as atividades e espero que vocês tenham conseguido, tá? O objetivo era a gente praticar um pouquinho já o pseudocódigo aí no seu desenvolvimento e também resolver a outra atividade. O que a gente vai fazer? Eu estava conversando com o professor Alisson aqui, a gente recebeu uma ou outra sugestão, mas como o desenvolvimento ele também é muito relativo em relação ao atendimento, eu vou mostrar na tela para vocês como que a gente desenvolve a primeira solução e depois vamos retornar para o segundo exercício. Eu vou abrir o Visual Log aqui e a gente vai utilizá-lo. Vamos dar uma olhada aqui na tela? Bom, nós temos o nosso algoritmo, onde ele tem os comentários aqui de função, ele tem o início e o fim. Essa, como eu disse, é a estrutura básica de um algoritmo, isso sempre vai ter. O que a gente vai começar a programar é a solução do primeiro problema. O que o primeiro problema diz? Crie um algoritmo de pseudocódigo que forneça a seguinte saída na tela do computador. E ele mostra lá uma telinha escrita, meu primeiro programa, olá programadores, esse é meu primeiro algoritmo em pseudocódigo. Para isso, nós vamos iniciar dando um nome para esse algoritmo. Então eu já sei que eu faço o algoritmo, entre aspas, e vou dar um nome. Vou chamar de meu primeiro programa. Observem que o que eu fiz nada mais foi do que preencher o que o sistema, o que o Visual G já me retornou a partir do momento que eu criei um novo arquivo. Essa estrutura básica aqui, ela é mostrada a partir do momento que você cria na ferramenta novo, no botão novo. Qual é a função? Testar meu primeiro programa. Quem é o autor? Miguel. A data de hoje, dia 9/6. Acessar a seção de declarações, que eu poderia vir aqui e fazer a seção de declarações. Tenho o início do meu programa e o fim do meu programa. Dentro da seção de comandos, como é que eu devo proceder para escrever a solução proposta? Bom, primeiro eu vou apertar aqui, vou dar um espaço, apertando a tecla Tab, e vou começar. Escrevam. Por que escrevam? O L, no caso aqui, ele é para que ele escreva e mostre e pule uma linha. Assim como acontece na demonstração que o professor Alisson fez, o print LN, ou seja, ele mostra e pula uma linha. E vou começar. Meu primeiro programa.
Eu fiz esse primeiro exemplo aqui porque para a gente escrever todo o texto pode demorar um pouquinho, mas a ideia é, a partir daqui eu vou fazer todo o meu processo, que vai chegar a esse resultado. Então observem, para que eu conseguisse reproduzir exatamente o que estava no papel aí de vocês, eu usei comandos simples. Somente de escrever, mais nada. Não fiz leitura de dados, não fiz processamento, apenas mostrei. Então fiz, olha, escrevam, abri aspas, por que abri e fechei aspas, o que vai ser mostrado para o usuário é o que está aqui, entre as aspas. Fiz meu primeiro programa e fui criando linhas. Olá, programadores. Este é meu primeiro algoritmo. Para vocês se perguntarem, por que aqui está tudo retinho assim, nessa parte aqui final? Eu simplesmente dei espaço, tá, gente? Espaço com teclado mesmo, normal. Feito isso, mantenho toda a estrutura que eu já tinha. Algoritmo, meu primeiro programa, testar meu primeiro programa, o autor Miguel, a data 9/6, e usei a minha seção de comandos. No meu início, eu fiz apenas a demonstração. Como é que eu vou rodar este programa? O professor Alisson demonstrou que eu posso utilizar tanto este botão que está aqui na tela, que ele tem uma setinha, né? Se eu clicar em cima dele, ele vai executar e vai mostrar meu primeiro programa. Notem que o que aparece na tela, se eu chegar a tela um pouquinho mais para o lado aqui, ó, vamos comparar, é diferente o que eu tenho de uma tela para outra. Olha só, aqui eu tenho escrevam e aqui eu tenho somente o que apareceu no início, até o fim, dentro da minha perspectiva. Isso é importante vocês compreenderem que só o que está entre as aspas foi mostrado para o usuário. Esse processo de saída de dados, esse escrevam, ele é importante porque vocês vão usar muito. No primeiro momento, e na disciplina de lógica, a gente vai apenas utilizá-lo no terminal, ou seja, nessa telinha preta que vocês estão vendo aqui, né? Essa tela toda aqui, ela é o terminal. Esse terminal nada mais é do que o prompt de comando do Windows. Ele é o prompt de comando do Windows. Posteriormente, nós vamos começar a testar o programa em outras formas. Por exemplo, não na disciplina de lógica de programação, mas em outras disciplinas, vocês vão ter condições de criar telas, criar botões, no momento específico. Por enquanto, a gente está se limitando a texto, tá? Apenas a texto. Não sei se ficou claro essa questão da resolução do exercício, mas era simplesmente repetir o comando escrevam várias vezes para representar exatamente como estava no papel aí. Só lembrando, né, eu estava conversando com o professor Alisson agora há pouco, o pseudocódigo, gente, vocês podem fazer isso no papel. A gente está aprendendo a partir de agora o uso de programas, porque a gente vai usar uma ferramenta para facilitar. Mas a ideia é que vocês fizessem no papel mesmo. É importante que vocês pratiquem também no papel, para que depois possam aperfeiçoar a técnica de desenvolvimento. E agora, vamos dar uma olhada na solução do segundo exercício. A segunda atividade, ela pergunta, na questão 2, qual dos nomes abaixo não é considerado válido de acordo com os padrões internacionais? Os nomes de algoritmo, né? Eu tenho primeiro, Olá Mundo. Olá Mundo está correto. Eu não tenho acento, não tenho nenhum número no começo, não tenho caracteres especiais. Aí tenho meu primeiro programa, computador. Talvez você poderia pensar, de computador. Tá errado isso aqui. Não tá, é apenas um registro que eu fiz proposital, ocultando o D por uma questão de entendimento.
isso aqui não quer dizer que está errado a escrita. Está errado, talvez, do ponto de vista gramático, o objetivo. Mas meu primeiro programa é um nome válido para um nome de um algoritmo. Somar números também é um nome válido. Rota marítima também é um nome válido. Aqui é importante a gente não estranhar, né, a ausência de acentos, que de repente pode gerar uma dúvida quanto ao se está correto ou não a resolução do exercício. Por quê? Quando vocês começarem a escrever, a programar, vai ser naturalmente vocês vão escrever números, vão colocar o acento, olá, mundo, vão colocar o acento, porque é o padrão de desenvolvimento. E eu vou chegar na minha resposta correta, que é escrever nome usuário. E por que que esse não é um nome de algoritmo válido? Não é válido porque possui a acentuação. Escrever nome de usuário, se eu deveria eliminar essa acentuação para que ele fosse um nome de algoritmo válido. E, obviamente, como eu já sei a minha resposta correta, negociar dívida também é válido. Por que que a gente fez essa pequena reflexão de nomes? Gente, vocês vão começar a observar que em desenvolvimento, vocês vão cometer erros, principalmente nessa questão gramatical, de forma natural, porque você precisa acostumar com aquele ciclo de desenvolvimento, com a restrição de não usar letras, não usar letras com acentuação, não usar números no início do algoritmo, não usar caracteres especiais. Isso, com o tempo, vocês vão aperfeiçoando. Esse foi um exemplo mais simples, tá? É um exemplo mais trivial de como a gente deve realizar a atividade de desenvolvimento. Eu vou novamente aqui para o nosso Visual G para fazer uma demonstração de um procedimento um pouquinho diferente, para vocês repararem como que eu uso a palavra reservada escreva e como que eu uso a acentuação, tá? Vamos dar uma olhada aqui na tela novamente. Enquanto eu apago aqui, professor Alisson, a gente tem alguma pergunta aí do pessoal? Como é que está a questão da participação da equipe aí, de todo mundo? Tem, o pessoal está participando bastante aqui. E a Jusce, lá de Espigão do Oeste, ela perguntou o seguinte, ela está com uma dúvida referente à nomenclatura dos algoritmos. Ela está perguntando, professor, é necessário que todas as iniciais de palavras que estejam no nome de um algoritmo sejam maiúsculas? Por exemplo, olá mundo. É realmente necessário que o O e o M sejam maiúsculas ou elas podem ser minúsculas? Bom, Josi, no caso, nessa questão da convenção, a gente segue um padrão internacional. Por exemplo, em Java, a gente vai detalhar isso um pouco mais para frente, ele pede que o nome da classe inicie com letra maiúscula, mas que o nome das variáveis inicie com letra minúscula. Isso é um padrão de codificação. Vai funcionar de forma diferente? Vai, mas a ideia é criar um padrão. Da mesma maneira que os comentários, vocês vão perceber que eu sempre vou iniciar ele na mesma linha que eu vou programar. Observe na tela aí um exemplo sobre os comentários para você entender essa questão da convenção. Está vendo na tela a seção de comandos? A seção de comandos ela está iniciando aqui o comentário antes do início efetivamente da minha indentação. O correto é eu fazer isso aqui, ó, manter ela dentro da minha seção de desenvolvimento. Também, o nome do algoritmo, ele passa por isso. Eu poderia escrever aqui, meu programa, mas por uma convenção, nós utilizamos sempre a letra maiúscula em meu programa. Isso é importante para que vocês consigam entender futuramente e ao verificar códigos que não foi você que desenvolveu. Imagine que, com o tempo, você vai ser convidada a dar manutenção em um código que não foi você que desenvolveu. Se todos os programadores seguirem uma convenção, vai ficar muito mais fácil você avaliar o código vai estar documentado, você vai observar como você deve fazer. E esse é o procedimento mais recomendado.
Voltando para a tela do computador, a gente vai dar uma olhada aqui numa situação um pouquinho diferente. Eu vou te retirar esse L do escreva, para vocês compreenderem o que muda na demonstração do programa. Se eu executar sem esse L aqui, ó, eu tenho escreva, escreva e escreva novamente. Olha o resultado. Notem que, vou fechar essa tela para mostrar aqui embaixo. Aqui, ó. A última parte, que é essa parte aqui, ele não saiu da maneira que nós queríamos. Muito pelo contrário. Ele fez a primeira linha, fez a segunda linha, e cadê a terceira linha? A terceira linha da minha escrita saiu aqui, ó. Isso em razão de eu ter escrito a palavra reservada escreva e não escrevam. Essa palavra reservada, ela acaba ajudando na programação. Isso tem em Java, isso tem em Visual G. Então, para que eu tenha um resultado satisfatório, eu vou utilizar o escrevam. Observem lá, novamente. Olha lá, meu primeiro programa. Agora ele ficou da maneira que eu gostaria, né? Ele ficou da maneira que é o correto. Isso já é a solução de um problema, tá? Sempre que vocês forem desenvolver qualquer tipo de algoritmo, a vantagem de usar o Visual G é que vocês têm como testar. Agora, não necessariamente são obrigados a usar o Visual G para desenvolver um algoritmo em pseudocódigo, tá? Aliás, nem em Java, né? Se você quiser desenvolver tudo no papel, você consegue. A diferença é que o teste, ele facilita mais quando você tem o desenvolvimento. Lembrando que a partir desta aula vai ter no ambiente virtual a ferramenta as orientações de instalação, assim como esses vídeos das atividades para vocês verificarem novamente. Por falar nisso, eu gostaria de falar sobre a atividade da última semana. Estive acompanhando o chat com o professor Alisson aqui e como houve de forma mais sistêmica, mais pessoas expondo a dificuldade em resolver as atividades dessa primeira semana, nós vamos estender o prazo por mais uma semana para a solução dessa atividade, tá? Entretanto, vocês terão também a atividade que se inicia a partir de hoje para ser desenvolvida. A única situação que vai acontecer é que essa atividade vai ser reaberta somente amanhã e não hoje. Então eu peço que vocês, a partir de amanhã, acompanhem novamente o ambiente virtual e a gente vai prorrogar porque a gente teve solicitações de vários alunos sobre a dificuldade em uso da ferramenta, mas eu gostaria já de relembrá-los que o que nós vimos na primeira aula foi o básico sobre o algoritmo, algum exemplo, e que o objetivo dessa primeira atividade é que vocês fizessem, por exemplo, a representação gráfica do fluxograma. A representação gráfica do fluxograma, ela pode ser feita no Word, em qualquer outra, em qualquer ferramenta de edição que vai ter lá os desenhos para vocês criarem, os gráficos para vocês criarem. E o que a gente está fazendo com essa prorrogação é dando essa oportunidade para que vocês, com essa aula, também consigam desenvolver de forma mais eficaz o algoritmo. Agora, não se preocupem, porque toda semana a gente vai estar introduzindo conceitos novos. A gente vai falar das condições, das expressões aritméticas, e tudo isso são conceitos que nós já temos no nosso dia a dia, a gente só vai sistematizá-los aqui durante a aula, para que vocês compreendam como que isso deve acontecer. Professor Alisson, como é que está nosso chat aí? Tá tranquilo aqui, o pessoal gostou da aula, o pessoal mandou aqui uns parabéns aí pra gente, né? Eu queria agradecer aos comentários dos estudantes, todos vocês aí que estão gostando da aula. E assim, gente, é uma coisa, né? Às vezes a gente olha assim para a programação, fica assim meio com medo, fica assim meio... Porque é uma linguagem estranha, né, para o nosso dia a dia, né? A gente está acostumado com aquele bate-papo que nós tivemos no meio da aula, né? Exatamente. Só que a linguagem de programação ela é mais estruturada, né? Ela tem aquela coisa. Então isso pode assustar a gente. Meu Deus do céu, o que é isso?
Então, assim, não tenham medo, fiquem tranquilos. Conforme o professor falou, nós vamos entrar com novos conceitos nas próximas aulas e vão acompanhando, vão trabalhando bem tranquilamente e assim a gente vai desenvolvendo. Outra coisa, tá difícil? Encare como um desafio. É um desafio para você poder se aprimorar. Não conseguiu? Acompanhe as aulas, vamos trabalhando desse jeito que a gente vai aprendendo aos poucos. Nós aprendemos, por exemplo, quando você vai colocar uma refrigerante no copo, o refrigerante desce de uma vez? Não, ele desce conforme a capacidade da boca da garrafa. Então, nosso conhecimento é mais ou menos assim, a gente vai aprendendo aos poucos e depois a gente está programando aí, fazendo programas enfim, né, uma série de programas aí, né? Então, deixar essa mensagem aí para vocês, né, para a gente poder desenvolver mais tranquilamente a disciplina, beleza? Então... Bom, gente, e também aproveitando o que o professor Alisson falou, vocês têm o chat online, os fóruns para poder discutir. Eu tive dando uma passeada pelos fóruns essa semana, eu acho importante a participação de vocês e podem ter certeza que a gente está aqui para cada vez mais somar e a gente vai ter muitos conceitos novos pelas próximas semanas. E eu gostaria de desejar aqui uma boa noite e que vocês possam estar sendo sucesso aí nessa empreitada dessa nova semana com essas novas atividades. Tudo de bom para vocês.